noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Muito bem! Vocês estão sentindo a animação? Estão ouvindo a musiquinha? Tá tendo um show de talentos aqui atrás de mim, porque nós estamos no Té Arteiro, um seminário que veio para unir a arte e o autismo. A gente está muito acostumado, quando a gente olha para um autista, a pensar no que ele não faz, no que ele não consegue, né? E a gente esquece de ter um olhar apurado para as habilidades, as potencialidades dele. Então, aqui no seminário, está recheado de artistas, autistas, né? Então, show de talentos, artes plásticas, fotografia, dança, teatro, assim, as possibilidades tantas, né? A gente precisa sair da caixinha. Então, participar aqui do seminário está sendo incrível. E eu que não sou boba nem nada, né, minha gente? Estou aqui o quê? Garimpando os profissionais que estão aqui, porque só tem os tops, entendeu? E então fica, inclusive, o meu agradecimento para o IEPSIS, que é um grande apoiador aqui do canal, os nossos patrocinadores, um instituto seríssimo, do Dr. Paulo Liberaresso e a Emília Gama. Eles têm o intuito também de democratizar o acesso da ciência, de informação de qualidade, né? Assim como aqui o canal. Então você que está aí assistindo, se você não se inscreveu, já me dá essa bolinha, custa nada na vida, já dá o seu joinha, compartilha para famílias, para aquela família que está ali atrás do computador, angustiada, sozinha, se perdendo na internet de tanta informação, não sabendo o que é bom, o que é ruim, o que é ciência, o que é pseudociência, que ela possa encontrar aqui o canal. Nosso intuito é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias possível. Então eu conto com vocês, né, para a gente aumentar essa comunidade Altispod, né? Deem uma olhadinha em tudo o que tem da plataforma do IEPSIS, o que o IEPSIS oferece para vocês. Pessoal, não deixem de conferir, dá uma olhadinha, entre na plataforma, entre lá no site, tem curso de capacitação para pais, cuidadores, cursos mais curtos, né, mais técnicos, tem cursos mais longos, mais profundos, pós-graduação, profissionais muito capacitados para isso. E o Altispod tem um cupom de desconto, claro, minha gente, estou sempre o quê? Pichinchando, não é? Pichinchando, eu sou da Pichincha. Então, 10% de desconto em todos os cursos livres do IEPSIS e na pós-graduação em análise de comportamento. 10% no total do curso. Então, você que estava esperando aí essa oportunidade para se capacitar, já pega essa deixa, tá bom? Vamos agora para o bate-papo de hoje. O tema que eu escolhi falar com ele você pode falar qualquer tema, né? O cara é uma sumidade, é uma referência. E eu fiquei pensando aqui no canal da Altispod. Ainda falta muita coisa para a gente ir complementando esse banco de dados gratuito nosso aqui, né? A gente sabe que no autismo a fala é a maior angústia das famílias. Vai falar? Não vai falar? Tem uma idade limite para a fala desenvolver? Se eu tive o diagnóstico tardio, quer dizer que não há mais nada a ser feito? Então vamos entender um pouquinho, não só da fala, mas desse neurodesenvolvimento, tudo isso que está envolvido. Então recebam com muito carinho meu convidado, Dr. Carlos Gadio. Uma salva de palmas! Obrigado, um prazer estar aqui contigo, né, no Altispod. E prazer, né, de ter a oportunidade de compartilhar aí com essa imenso número de pessoas que seguem o Altispod. Não esqueçam de apertar ali no like. Ouvindo? Né, não vão desobedecer. Né, ó, vamos todo mundo aí apertar no like, vamos todo mundo subscribe, né, porque vale a pena. Quanto mais o pessoal participa aqui, mais o YouTube entrega. Exatamente. Então, se às vezes você está assistindo aí de forma passiva, mas não ajuda a movimentar, às vezes o YouTube não entende a relevância, né? Exatamente. Não entrega para as famílias. Lembro de mim, de muitos anos atrás, dando um Google em autismo, super perdida, sozinha, desamparada, né?
E, doutor, isso da fala é, de fato, uma das maiores angústias das famílias, não é? Não, com certeza, né? O atraso na fala, né, geralmente, né, o que traz a criança ao pediatra, ao especialista, né, é a preocupação com o atraso de fala, né? Isso não quer dizer que esse seja o primeiro sintoma, o sinal do espectro, né? Mas a fala é algo tão esperada, algo tão poderoso, né, do ponto de vista do desenvolvimento, que chama muito mais a atenção dos pais, das famílias, né, do que outras coisas que podem ser mais sutis, né? Mas é bastante comum, né, de que quando se começa a levantar a questão do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, né, que em retrospecto, né, os pais digam, agora eu me dou conta que, quem sabe, o contato ocular não era tão bom, eu me lembro que talvez ele ou ela não respondesse tanto quando era chamado. Então, tem uma série de outras coisas que depois, em retrospecto, né, a gente olha para trás e diz, realmente tinha outras coisas antes da questão da fala. Mas o atraso na fala certamente é o que leva a enorme maioria das famílias a procurar ajuda, né? Infelizmente, né, ainda existe, até por parte dos profissionais de saúde, né, um entendimento quanto ao que é razoável de se esperar até que a fala se desenvolva, né? Sim. Então ainda é muito comum, né, de nós termos crianças com 18 meses, 2 anos de idade, né, que vão ao profissional de saúde e a resposta é: vamos esperar, ainda é muito cedo, né? Meninos falam mais tarde que meninos, né? Então, infelizmente, né, isso ainda ocorre bastante, né? E por isso que é importante nós termos com muita clareza, né, quais são os limites do aceitável quanto ao atraso de fala, né? Claro que todos nós entendemos, né, que o desenvolvimento da fala, né, tem uma variação aceitável dentro da normalidade, né? Tem crianças que estão falando com 7 meses de idade, tem crianças que começam a falar por volta dos 14, 15 meses de idade, né? Isso está dentro do aceitável, né? Mas uma criança, né, que aos 12 meses de idade, né, não está respondendo quando chamada, né, não está mantendo contato ocular, isso é inaceitável, isso não é aceitável do ponto de vista do desenvolvimento típico, né? Uma criança que aos 18 meses de idade ainda não tem palavras simples, isso está totalmente fora do normal para o desenvolvimento de uma criança típica, né? E uma criança que chega aos 24 meses, que já não tenha pelo menos 30, 50 palavras simples e que esteja começando a usar palavras duplas, né? Frases de 2 palavras, né? Quer água, vai lá, né? Isso é absolutamente anormal, totalmente fora do esperado em termos de desenvolvimento, né? Então não existe nenhuma razão da gente esperar, né? Porque nós não ganhamos nada ao esperar. Pelo contrário, né? Ao contrário, né? Às vezes a gente escuta, né? Mas e se a gente esperar e aos 3 anos ele começar a falar? Bom, o problema é que isso é tão raro que isso nós vamos lembrar para sempre que essa criança começou a falar aos 3 anos. Por que nós vamos lembrar? Porque isso é extremamente raro. Então, nós temos sempre que colocar a nossa atenção e os nossos esforços, né, não pensando no extremamente raro, mas pensando no que é comum, ou seja, o que é que nós esperaríamos do ponto de desenvolvimento dessa criança nessa idade, né? Nosso parâmetro não tem que ser a exceção, tem que ser o da maioria. Exatamente. Né? A exceção a palavra diz por si só, exceção. Exatamente. Então por que ele não está acompanhando aquele padrão? A maioria esmagadora está fazendo e meu filho não. Isso precisa chamar atenção, né? A fala também me chamou atenção e eu fico chocada com o meu desconhecimento, porque o Arthur, com 2 aninhos, doutor, ele não falava nada, nem mamã, nem papá, não apontava. E como que isso não saltou, não explodiu a cabeça de todo mundo de dúvidas, eu digo. Mas era isso de ficar, essa cultura de ficar contemporizando, justificando, né? Bem isso, menino é mais devagar, todos esses mitos, né?
Né, as mães, os pais, as famílias, né, não têm absolutamente nenhuma obrigação de entender estágios do neurodesenvolvimento, né? Para isso existem profissionais, né, que foram treinados para fazer isso. Né? Então, né, não existe nenhuma razão para um pai ou uma mãe se sentir culpados, né? Até porque, né, a história do autismo no mundo é uma história da mãe dizendo: tem algo errado com meu filho e a minha filha, né? E entre essa data e a data em que algum tipo de avaliação e diagnóstico é feito, né, em geral se passaram 1 ano e meio, 2 anos. Né? Então, não é uma questão de que os pais não se deram conta, é uma questão de que nós ainda estamos falhando do ponto de vista de profissionais de saúde, né, no entendimento do neurodesenvolvimento, né? E, né, eu costumo sempre dizer, né, nada me deixa mais feliz do que uma família voltar ao meu consultório e dizer que eu estava errado. Olha só como ele se desenvolveu e é uma criança agora típica. Isso me faz o meu dia muito melhor. Né? O que me incomoda é uma família retornar, né, dizendo: eu vim aqui há 1 ano atrás e o senhor não se deu conta de que haviam todos esses sinais de alerta. Né? Então, nós não podemos deixar isso passar, né? E é preferível que a gente faça intervenção demais em alguém que, quem sabe, em retrospecto não precisaria, do que nós ficarmos esperando que algo ocorra, né, e retardando uma intervenção que pode modificar a história do desenvolvimento daquela criança. E da família, né? Porque a gente tem um autista, você impacta minimamente 10 pessoas naquele ciclo que são diretamente impactadas. Então, isso implica na qualidade de todos envolvidos, né? Quando a gente fala muito de intervenção precoce, neuroplasticidade, por que se bate tanto nessa tecla da importância da intervenção precoce e o que seria essa neuroplasticidade? Nós nascemos, né, com muitos mais neurônios do que um adulto tem. Né? Muitíssimo mais neurônios. Né? O desenvolvimento do cérebro, né, no primeiro ano de vida, né, ele é o maior crescimento e desenvolvimento cerebral que ocorre em toda a vida. Né? O cérebro dobra de tamanho, né, até os 2 anos de idade. Né? Então, tudo isso, né, são passos, etapas importantes do desenvolvimento que nós temos que entender, né, e isso exatamente nos leva a pensar, né, que não existe uma idade, né, limite para desenvolvimento, né, mas existem idades em que as chances de que nós vamos ter uma capacitação melhor é muitíssimo maior. Né? Então, por isso que nós não podemos nos dar ao luxo de esperar, né? Porque nós perdemos essa janela de oportunidade, né, que certamente é muitíssimo maior nos primeiros 3 anos de vida. Né? Isso não quer dizer, né, se nós temos uma criança que não fala ainda aos 3 anos, de que ela não falará. Né? Mas nós sabemos que a presença de algum tipo de fala até os 3 anos é um fator prognóstico positivo em relação ao autismo. A ausência de qualquer tipo de fala é um fator prognóstico negativo. Né? E agora, né, quando a gente fala em fala, né, nós temos que chamar a atenção, né, de que muitas vezes nós temos que substituir o verbo falar pelo verbo comunicar. Sem né? dúvida. Ou seja, né, nenhuma criança típica fala antes de se comunicar. Como é que ela se comunica? Ela se comunica pelo olhar, ela se comunica prestando atenção no que está ao seu redor, ela se comunica por apontar. Tudo isso ocorre numa criança típica antes dela falar. Né? Então, nós não podemos imaginar que uma criança não típica, né, seja ela uma criança do transtorno do espectro do autismo ou uma criança com transtorno de desenvolvimento de linguagem, né, que ela vai desenvolver fala sem que antes ela passe por esses passos de desenvolvimento, que são os passos que todos os humanos passam.
né? Então, uma das coisas que eu tento passar para os pais, né, é que eu claramente eu entendo, né, o desespero, né, da falta da fala, né? Mas nós temos que pensar primeiro que nós temos que dar para essa criança um mecanismo de comunicação, né? Porque é possível que essa criança seja capaz de pensar coisas que ela não consegue falar. E nós gostaríamos de proporcionar um instrumento para essa criança, de tal maneira que ela possa nos dizer, entre aspas, o que ela está pensando, mesmo que ela não consiga falar, né? Então isso é de fundamental importância, né? Que profissionais que trabalham com linguagem, né? Fonoaudiólogos, né? Tenham esse entendimento muito claro, né? Às vezes nós nos sentimos pressionados pela família, né? Que o que eu mais escuto no consultório, né, em consultas de segmento, é o pai e a mãe perguntando: mas doutor, quando é que ele vai começar a falar? Né? E a minha resposta é: nós temos que substituir o verbo falar pelo verbo comunicar, né? Depois que nós estabelecemos uma capacidade de comunicação para essa criança, bom, então aí nós vamos nos preocupar com a fala, né? Mas existe, né, um grupo significativo de crianças no espectro, né, que infelizmente não vão desenvolver fala, né? Principalmente as crianças que não desenvolveram nenhum tipo de fala até os 3 anos, com certeza aquelas que não desenvolveram fala até os 6 anos de idade, né? Mas isso não quer dizer que esse indivíduo não vai conseguir se comunicar, né? Então, é de extrema importância nós entendermos isso, né? E como eu falei, né, às vezes os próprios profissionais de saúde, né, se sentem pressionados, né, de trabalhar muito e focar muito no desenvolvimento da fala, né? Olha só, agora ele está dizendo mã, né? Daqui a 6 meses ele está dizendo mã. Que fantástico. É fantástico, mas quem sabe nesses período de 6, 12 meses, nós pudéssemos ter proporcionado para as crianças um método de comunicação alternativo, né, de tal maneira que ele possa estar comunicando em outro nível, né? Então, né, nós temos crianças todos os dias, né, que são capazes de utilizar comunicação alternativa aumentativa, né, e usando esses métodos, né, eles conseguem dizer, né, eu quero suco de laranja agora, né? Mas eles conseguem falar suco, né? Eu entendo que para os pais dizer suco é um presente, né? Mas para uma criança que tem uma capacidade de comunicar em outro nível, né? Sim. Nós estamos desviando o foco da intervenção, né? E isso é muito importante que os terapeutas entendam, né? Porque no final da história, o que nós queremos é um indivíduo que seja capaz de se comunicar. Que se comunique. É muito comum no autismo a gente encontrar também autistas que falam e não se comunicam, né? Do Arthur, ele não falava nada, aí ele desenvolveu a fala, mas não tinha entendido também a função da comunicação. Isso, eu ficava chocada, assim, porque é tão instintivo uma criança que ele começou a falar mamãe, Sim. mas ele não me chamava. E é tão mais fácil gritar mãe, mãe. E não, ele não entendia, ele me buscava, continuava me usando como instrumento, mesmo sendo capaz já de verbalizar, nomear coisas. Então, aí a gente vê que são processos, são questões distintas mesmo, da fala e de se comunicar. Sim, exatamente, né? Nós temos crianças, né? Eu tenho algumas crianças, né, de 5, 6 anos, né, que leem e escrevem em 5, 6 idiomas, né? Se der um livro em russo para ele lerá em voz alta, mas ele não diz oi mamãe. Então o fato dele ler russo, né, do ponto de vista funcional de comunicação, tem valor 0, né? Então, de novo, a diferença é entre falar e comunicar, né? Porque o comunicar ele tem um aspecto social, ou seja, comunicar quer dizer que eu quero trocar experiências com essa, eu sei quem essa pessoa é, eu reconheço ela, ele como um indivíduo separado de mim e eu quero comunicar com ele. Isso é comunicação,
né? Então tem um aspecto social muito importante. Outra coisa é falar, né? Então, claro que a gente solta foguetes, né, quando as crianças começam a falar, né? Mas nós temos que ter uma ideia clara, né, de que isso aí talvez seja o início da caminhada e não o fim da caminhada, né? Algumas vezes né, eu recebo relatórios, né, de terapeutas, né? Né, esse menino, essa menina, olha só que maravilha, agora depois de tanto tempo aqui na clínica, ele sabe dizer 500 palavras. Não é fantástico? Aí eu pergunto para os pais, né? Quantas dessas palavras ele usa todo dia para se comunicar com vocês? Nenhuma. Bom, então, né, isso se torna uma coisa interessante, mas não é algo de valor do ponto de vista do desenvolvimento, né? Então, ainda tem muita glamorização, né? Sim. De, a criança fala cedo, fala todas as letras, todos os números, sabe? Não sei, fala todas as espécies de dinossauro. Esse menininho Exatamente. que fala russo, tá, na escolinha ele faz o que com o russo dele? Exatamente. E tudo que a gente sempre quer é qualidade de vida. Exatamente. E não é a fala que vai trazer isso. Agora, a comunicação está diretamente ligada nessa qualidade de vida, né? Até porque, querendo ou não, né, existe uma percepção, vamos dizer assim, da população em geral, né, que se um indivíduo não fala, né, talvez isso quer dizer que ele tem algum tipo de déficit intelectual, né? Usando palavras populares, né? Ele deve ser meio retardado porque ele tem 7 anos de idade e não fala nada. Sim. Né? Então, quando nós proporcionamos para essa criança a possibilidade de se comunicar, né? Como eu falei, né? Uma criança que diz suco, mas é capaz de se comunicar não verbalmente, eu quero suco de laranja agora, quando os outros veem isso, imediatamente existe uma mudança da percepção daquela criança. Ela deixa de ser uma pessoa totalmente incapaz para se tornar uma pessoa parecida comigo. Eu nunca imaginei que ele conseguiria pensar isso. Pois é, mas ele pensa. Olha, ele só demais, não consegue, né? Ele não consegue expressar verbalmente, mas nós temos que proporcionar para eles instrumentos para isso. Ainda o pessoal tem ainda assim preconceito com a comunicação alternativa, doutor? Você ainda vê? Tem muito, né? Porque existe uma ideia, né, de que se eu trabalhar muito figuras, né, ou sinais, né, por exemplo, linguagem de sinais, né? Linguagem de sinais, acho que é uma alternativa muito boa. Né? A dificuldade com linguagem, com uso, com aprendizagem de linguagem de sinais, né, é que linguagem de sinais, né, exige que aquela pessoa com quem eu estou me comunicando entenda a linguagem de sinais. Né? Porque se eu faço um esforço de me comunicar usando sinais, né, libras, vamos dizer, né, e a outra pessoa olha para mim como se eu não tivesse dito nada, eu vou ficar muito incomodado. Sim. Que eu fiz um esforço, Sim. né, e a resposta foi nada. Eu vou ter um chiliquezinho aqui. Eu vou empurrar, eu vou morder, né, porque eu fiz esse esforço e não recebi nenhum tipo de resposta. De resposta, né? é muito frustrante. Então, o uso de linguagem de sinais é bastante útil, né, mas, né, é muito mais útil, né, o uso de figuras. Né, porque as figuras, qualquer outra criança, se uma criança chega para outra criança com uma figurinha de uma bola de futebol, a outra criança entenderá perfeitamente que ele quer a bola ou ele quer jogar. Pode né? ir num outro país com as figurinhas, sem falar a língua, você entenderá. Se você chegar no outro país fazendo libras, você provavelmente vai ter dificuldades. Então, né, por isso, né, que trabalhar, né, com o uso de figuras, com o uso do PECS, né, que é um sistema de troca de figuras, né, com intenção comunicativa, né, tudo isso, né, são passos que nós devemos tomar, né, e toda a pesquisa até hoje, né, mostra que quanto mais eu me comunicar não verbalmente, melhor é o prognóstico de desenvolvimento de fala. Né? Agora, claro, né, nós leigos, né, nós temos esse entendimento que faz sentido. Né? Se ele ele ou ela começar a usar figuras todo o tempo e conseguir o que ele quer, aí mesmo que ele não vai falar. Isso faz sentido, mas felizmente isso não é verdade.
A verdade é que quanto mais eu me comunico de alguma maneira, melhor as chances que eu vou desenvolver linguagem, porque linguagem, de todas as maneiras de comunicação, é a mais efetiva, né? Então, agora, claro, né, o que não pode ocorrer e que ocorre demais, relativamente comumente, né, são profissionais, né, preparados para trabalhar linguagem, fala, etc., né, dizendo para os pais que se nós começarmos a usar figuras, daí vai ser mais difícil dele falar. Bom, isso é inaceitável, porque isso aí demonstra um total desconhecimento por parte do profissional daquilo que ele está falando, né? O mesmo se aplica, né, em situações que também é bastante comum, né, na minha prática, né, de profissionais dizerem que a exposição de uma criança com um déficit de comunicação, né, a mais de uma língua é algo negativo e que vai dificultar o desenvolvimento de fala ou da linguagem, né? Não tem nenhuma evidência que isso seja verdade, né? Ao contrário, né? Uma das maiores fonoaudiólogas do mundo, né? A doutora Rebecca Landa, que é diretora do programa de autismo da Johns Hopkins, né? Há 20 anos atrás fez um estudo maravilhoso mostrando que uma criança sendo exposta a mais de uma língua, seja uma língua agora e depois eu me mudei para outro país, eu sou exposta a outra linguagem, ou sendo exposta a mais de uma linguagem, um idioma, ao mesmo tempo, o impacto disso em termos de prognóstico de desenvolvimento de linguagem é zero. Ou seja, não faz diferença nenhuma se eu sou exposto a mais de uma língua. Então, isso também é um outro... É um mito, né? É um mito, né? Que é muito espalhado, né? E é espalhado também, inclusive, por falta de preparo de profissionais. De profissionais. Né? Porque tudo isso, né, nós temos que pensar, né, que todas essas coisas, né, nós estamos lidando com uma família, né, uma mãe, né, que já carrega, né, um saco de culpas. Sim, né? sem dúvida. Todos eles que não são verdadeiros, né, que são impressões, né, que a gente carrega, mas não tem relação com a verdade, né? Mas o fato é que os pais e as mães tendem a carregar culpas, né? Então, se nós recebemos informações incorretas, né, que nos fazem sentir ainda mais culpados, sim, né? Então, na realidade, nós estamos criando, né, ainda um problema maior para essas famílias, né, que precisam de atenção, que precisam de um olhar carinhoso, que precisam de um suporte, né? Porque as famílias e as mães, principalmente, né, elas são guerreiras, elas estão ali, né, elas 24 horas por dia se dedicando àquela criança. É né? isso mesmo. Então, se nós passamos informações incorretas que aumentam o sentimento de culpa, né, o impacto disso é muito grande. Né? Então, eu tenho né, pelo fato de que eu moro nos Estados Unidos, né, eu atendo um número muito grande de brasileiros, né, isso é extremamente comum, né, no consultório, né, das mães, dos pais, dizer assim, doutor, eu me sinto muito culpada, porque como eu não falo inglês, então eu tenho que falar português com meu filho, com a minha filha, e já me disseram que isso faz mal para o desenvolvimento da linguagem dele. Né? Bom, né? Imagina o impacto que isso tem, né, naquelas pessoas que já estão fragilizadas. Sim. Né? Além de tudo que eu tenho que lidar, eu ainda, né, tenho culpa de não saber, estou prejudicando por não saber uma coisa. Né? Então, acho que é uma excelente oportunidade, né, aqui nesse podcast, né, da gente esclarecer isso, né, e tirar esse sentimento de culpa de todos vocês que estão nos assistindo. Isso a culpa a gente carrega o tempo inteiro, né? Sempre achando assim, poxa, eu poderia ter feito assim ou assado, enfim. E a informação com clareza é a maior ajuda que a gente pode ter. Porque a clareza da dificuldade, de como precisa ser feito, da intensidade, tudo isso vai fazer com que a gente saia da inércia e vá numa ação de buscar algo, né? Buscar ajuda que pode ser feito, né? Sim. Eu vejo ali, assim, eu moro no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Lá é muito comum a gente se deparar com famílias de amigos, assim, que a criança,
o tempo inteiro os profissionais, não, ainda não vamos colocar comunicação alternativa, ou porque vai ficar preguiçoso, ou sei lá, né? Mas contemporizando. E aí só oferecem isso para aquela criança, tipo, sei lá, com 7 anos de idade. Tipo, ela ficou todo esse tempo, não é que ela ficou sem falar, ela ficou sem se comunicar adequadamente. Isso é cruel, doutor. Exatamente, né? Não, Como que você não oportuniza, né, isso? Esse mito de que atrasa, de que não, porque não vai falar. Então, você fica anos insistindo, não tá acontecendo, gente. Você esperou 3 anos, 4 anos, não está acontecendo. E você continua sem dar um recurso para aquela família. Exatamente. E a outra coisa, né, que é importante a gente entender, né, a gente ouve muitas vezes, né, falar de intervenções, né, que trabalham estimulação de musculatura bucoorofacial, né, para gerar sons, etc., né, métodos, né, como prompt, por exemplo, né, que são excelentes, né, para crianças que têm dificuldades de gerar sons, né, como, por exemplo, né, crianças com dispraxia verbal, né. O problema é que o autismo, o déficit de comunicação do autismo não tem nada a ver com gerar sons, ele tem a ver, né, o déficit da linguagem no autismo ele é secundário ao déficit social, ou seja, né, não é que eu sou incapaz de falar, até eu posso ser incapaz de gerar sons, mas não é esse o X da questão. O X da questão é que eu não tenho interesse em me comunicar com outros de uma maneira que se torne funcional. Então, nós ficarmos anos e anos e anos trabalhando musculatura bucoorofacial para que aquela criança possa dizer 3 ou 4 ou 5 palavras, né, o valor disso na criança com transtorno do espectro do autismo é muito pequeno, porque esse não é esse o X da questão, né? Tanto é que nós temos crianças no espectro, né, como a gente acabou de falar, né, que não só falam, como falam em muitos idiomas e falam milhares de palavras, né? Mas eles não usam isso para se comunicar no dia a dia. Então, né, isso, nós temos sempre que pensar, né, qual é o impacto funcional que a intervenção está tendo. Sim. Né? E nós temos que focar nisso. Né? De novo, né, hoje a pergunta nos leva a falar sobre uma série de questões a respeito dos profissionais, das intervenções. Né? Às vezes existe também, né, uma tendência da gente identificar áreas de hiperfoco, né, e trabalhar nessa área de hiperfoco. Né? Por quê? Porque nós vamos ter resultados fantásticos. Né? Olha só, né, ele, né, conseguia reconhecer números com 12 meses, e olha só, agora nós estamos trabalhando, com 18 meses ele faz contas de somar e diminuir. E com 3 anos de idade, ele está fazendo contas de multiplicação. Olha que fantástico. Sim, essa criança ela se comunica de alguma maneira? Não, mas olha só como ele está bem na matemática. Né? É exatamente como tu falaste, né? Qual é a função disso na vida dessa criança? No né? parquinho ele faz o quê com a matemática dele, com a conta de multiplicar? Ele vai chegar para uma outra criança e vai dizer, né, 14 vezes 5 é tanto. Né? A outra criança vai olhar para ele como se ele fosse um ET. Sim. Né? Então, nós temos também que ter cuidado, né? Porque às vezes é muito fácil nós pegarmos situações de hiperfoco e trabalharmos naquilo para dar uma impressão de que a nossa intervenção terapêutica está tendo sucesso. Né? Mas nós temos que entender, né, que o sucesso de qualquer intervenção terapêutica no autismo ela está diretamente relacionada a qual é o uso funcional daquilo que eu aprendi. Né? Senão se torna apenas, né, uma coisa interessante. Olha só que interessante que o Pedrinho faz contas de álgebra com 6 anos de idade. Que interessante. Né? Às vezes, né, eu vejo famílias, né, que chegam no meu consultório, né, e dizem assim, não, né, é até possível que ele esteja no espectro, né, doutor, mas ele é gênio. Eu digo, ele é gênio? Não, ele é gênio. Ele é gênio porque o senhor vê, né, com 3 anos ele conseguia ler um livro inteiro e com 4 anos ele estava fazendo álgebra. É um gênio. Né? Eu digo, então vocês estão aqui para quê então?
Pois é, doutor, nós estamos aqui, né, porque ele nunca conseguiu até hoje interagir com ninguém, né, e ele não aprendeu a comunicação social, né, mas é um gênio. Eu digo, não. Superdotados, né, gênios, né, são aquelas pessoas que têm uma capacidade intelectual muito alta, né, e que usam essa capacidade intelectual muito alta de uma maneira funcional. Que aplicam na vida aquele conhecimento. Exatamente, que aplicam na vida, né? Ó, eu consegui esse emprego porque eu sei física quântica. Ah, bom, 1%, nem 1% da população entende física quântica. Isso realmente é uma questão de superdotação, né? Agora, né, eu consigo fazer problemas de física quântica, né? Mas eu não digo, preciso ir no banheiro. Isso não é superdotado. Isso é uma criança que tem uma área de hiperfoco, né? O que a gente chama, né, no passado a gente chamava de ilhas de excelência, né? Por quê? Porque certas áreas do cérebro, né? Então, o autismo, né, do ponto de vista neurológico, né, ele é bastante complexo, né? Mas um dos entendimentos, né, é que nós estamos lidando com múltiplas áreas no cérebro, né, que estão hiperconectadas, ou seja, estão falando muito naquela área, mas são hipoconectadas em relação a outras regiões do cérebro, né? Então é como se nós tivéssemos várias cidades, né, que têm estradas, mas não usam essas estradas para chegar em outras cidades para aprender novas coisas e trocar conhecimento, né? Eu aqui na minha cidade, eu sei fazer churrasco muito bem, né? Mas eu só sei fazer churrasco. Na outra cidade, talvez eu fosse aprender a fazer outras coisas, né? Mas essa questão da hipoconectividade, né, interregional é algo extremamente significativo no autismo. O pessoal confunde muito isso, né? Acho que fica meio que como um prêmio consolo. Acho que depois do autismo leve, que também é o prêmio consolo máximo, em segundo lugar vem esse de, mas ele fala várias línguas, ou ele faz um monte de conta, né? Como um apego ali. Eu entendo os pais, no papel de leigos, terem essa questão, mas não dá para os profissionais e a sociedade ficar glamorizando isso como se fosse algo legal, né? Porque é óbvio que aquela criança não é superdotada, porque a superdotação ela está diretamente ligada nessa aplicação funcional da vida. É um cara que resolve muitos problemas fácil, né? Um que soluciona, e não aquele que não consegue evoluir de alguma forma. Exato. Inclusive, né, agora, mais recentemente, né, nós estamos vendo, né, um número relativamente grande de crianças que chegam ao consultório, né, com diagnóstico de superdotado, né, ou existe um outro nome, altas habilidades. Altas habilidades, exatamente, né, não, né, ele é superdotado, né, ele tem altas habilidades, né. Para começo de conversa, né, pessoal, né, ser superdotado ou ter altas habilidades, isso não é um diagnóstico médico, né? Isso é um achado de uma avaliação neuropsicológica, psicológica, né? Mas isso não é um transtorno, né? Isso a gente pode pensar que é um presente de Deus, vamos dizer assim, né? Agora, eu sou superdotado, eu tenho altas habilidades, né? Mas eu não consigo funcionar de uma maneira adequada do ponto de vista social e não consigo me comunicar de uma maneira adequada na sociedade, né? Isso não é ser superdotado, isso é outra coisa, né? Então, muitas vezes, né, nós recebemos certos diagnósticos, né, que às vezes são diagnósticos consolo, como tu falou, né? E isso acaba virando a explicação, né? Crianças superdotadas, elas são tão inteligentes que elas não têm interesse de brincar ou falar com outras crianças porque elas não conseguem entender a minha alta capacidade intelectual, né? Não existe nenhuma evidência que isso é verdade, né? Nenhuma. É inteligente zero. Demais para os demais. Para os demais. Não, né? gente. Isso é uma. Eu costumo dizer, né, que às vezes, né, nós temos uma tendência, nós pais, mães, né, nós temos uma tendência, né, de nos colocarmos no lugar da criança, de uma certa maneira interpretarmos a situação da criança, né, como se fôssemos nós, né? Então, se eu estivesse nessa situação,
eu me sentiria muito mal, eu me ficaria muito triste, porque olha só, ele deve estar sofrendo muito por isso, por aquilo, né? Ou, se eu fosse uma pessoa hiperinteligente, eu acho que eu não ia querer falar com as outras pessoas ao meu redor que não são tão inteligentes quanto eu. Bom, mas isso é um processo de um adulto, né, pensando e analisando situações e aí querendo transferir isso para uma criança que pode ter 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, né? Nem uma criança típica pensaria desse jeito, muito menos uma criança atípica, né? Então nós temos que ter muito cuidado, né, com essas avaliações, né? Na realidade, né, uma coisa que eu sempre digo para os pais, né, a enorme maioria das crianças no espectro, estejam em qualquer nível que estejam, né, elas são extremamente felizes, né? Então essa ideia de que ele ou ela deve estar sofrendo muito, né, porque não consegue se comunicar ou porque não consegue fazer isso ou aquilo, né? Isso, de novo, somos nós nos colocando naquela posição. Se eu tivesse assim, eu ficaria muito infeliz. Sim, a partir da minha perspectiva. Da perspectiva de um adulto. Né? Isso. E, então, né, eu costumo dizer, né, que, na realidade, né, o fato de que as crianças dentro do espectro quase sempre são crianças muito felizes, né, dificulta extremamente as terapias, né? Porque, de uma certa maneira, né, principalmente terapias comportamentais, né, elas vão ter que colocar demandas que vão tornar essa criança menos feliz. Né? Porque se nós pensarmos, né, tem uma criança de 3, 4 anos de idade, né? Quando eu estou com fome, a minha mãe me dá comida. Quando eu preciso ir no banheiro, a minha mãe me limpa. Se eu preciso tomar banho, tenho banho. Né? Se eu quero ir lá ligar a TV, eu pego o controle remoto e ligo no canal, porque eu sou fantástico em fazer isso. Né? Eu subo no banco da cozinha e pego a comida que eu quero. Que coisa fantástica, a minha vida está fantástica. Tá incrível, eu não mudaria em nada, eu não mudaria em nada. Né? Infelizmente, né, a vida em sociedade, né, requer algo mais do que isso, né? Então, de certa maneira, né, eu aviso, vamos dizer assim, os pais, né, o início da terapia, das intervenções, né, provavelmente vai deixar essa criança mais triste, menos feliz, porque agora demandas vão ser colocadas para as quais essa criança não entende qual é o valor. Sim. Né? Se eu consigo tudo isso, as coisas meio que magicamente aparecem na minha frente, por que eu vou ter que fazer um esforço de comunicação? Não vou fazer. Bom, mas agora essa tia chegou e quer que eu faça. Eu vou ter um chilique. Né? Então nós temos que estar preparados para essa ideia, né, de que, eu costumo dizer, né, que quase sempre o primeiro sinal, né, de resposta à terapia é piora comportamental. Né? Porque todos nós não gostamos de sermos mandados. Né? Se alguém me mandasse dizer, agora tu tem que ir ali na frente capinar o jardim, eu já não vou. Mas tu tem que ir, bom, vou bater a porta na tua cara. Todos nós faríamos isso. Né? Então nós temos que ter esse entendimento. Porque são tirados da zona de conforto. Exatamente. Então é óbvio que elas vão agir de acordo com isso. Exatamente. Né? E principalmente porque se a gente pensa em indivíduos que não têm um repertório comunicativo adequado, a comunicação dela vai ser chorar, gritar, exatamente, bater, quebrar, né? E aí faz parte do processo ensinar comportamentos substitutivos, né, para esse tipo de comunicação. Você disse que a criança que não desenvolve, que não diz nenhuma palavrinha até os 3 anos tem uma grande chance de o prognóstico já fica ruim, pior, a gente fala. Né? Sim. E para fala fluente, doutor, porque muitas vezes fala assim, mas se não falar até os 6 anos, não quer dizer que não vai falar mais? Não existe, né, um limite absoluto, né? Então, né, eu acho que, né, acho que talvez a gente já tivesse falado sobre isso em algum momento, né? Que alguns anos atrás, né, eu recebi uma ligação de uma mãe, né, dizendo, o senhor se lembra de mim? Eu disse, não, infelizmente não. O senhor, meu filho agora tem 18 anos, o senhor viu ele a última vez quando ele tinha 14. Eu disse, infelizmente não me lembro. Né?
O senhor disse que ele não iria falar porque aos 14 anos ele não falava nada. E agora ele está falando. Eu digo, a minha primeira reação foi dizer, né? Sim, claro, imagino, né? Aí eu digo, não, eu vou levar ele aí para o senhor ver. Eu digo, então tá, traga, né? E realmente, né, tinha esse rapaz de 18 anos de idade, né, que agora, né, dizia, mamãe, quero água, suco, né, banheiro, né? Então, né, realmente, né, esse foi um indivíduo que aos 18 anos de idade começou a falar. Acho isso fantástico, maravilhoso, né? Eu diria que isso é um presente de Deus. Sim. Né? Mas, da mesma maneira como em outras situações nós não podemos pegar a exceção e torná-la a regra, ou pegar a exceção e usar isso como um modo de dar algum tipo de tranquilidade à família, né? Isso não é apropriado. Nós temos que, né, até porque, né, eu tenho certeza, né, que todos nós concordamos com isso, né? Os pais, né, principalmente as mães, né, eles não querem ser enganados. Não. Eles querem saber. Exato. Então, essa posição que às vezes ocorre, principalmente, né, nos nossos países latinos, né, que é, não, eu não falei porque eles não estão preparados para receber o diagnóstico. Eu não disse isso porque essa pessoa não conseguiria entender a complexidade do que eu estou falando. Né? Isso me deixa extremamente irritado, né? Porque eu acho que isso, a priori, né, tende a dizer que essa pessoa, simplesmente pelo fato de que não fez medicina, não é capaz de entender as coisas. Né? E, na realidade, né, o que eu aprendi com os anos, né, é que as famílias, os pais, principalmente as mães, né, elas entendem as coisas muito claramente. Né? E o que elas não querem é alguém dizer, não, acho que está tudo bem, volte daqui a um ano. Né? Isso é ofensivo. Né? Ou eu vou contar uma historinha, né? Quem sabe isso, quem sabe aquilo, para não chocar essa mãe. Né? As mães são muito perceptivas. As mães entendem muito antes que nós. Né? Eu costumo dizer para os meus residentes, né? A primeira coisa que vocês têm que entender é ouçam o que a mãe diz e acreditem no que ela está dizendo, porque quase sempre ela está certa. Né? Não me venham com a história de que sou eu que sei e quem é tu para dizer para mim, né, o que tá correto ou não. Né? Então nós temos que ter a humildade de entender, né, que a conexão mãe-filho, mãe-filha é uma conexão única. Sim. No universo. Né? Inclusive, né, na palestra que eu dei agora há um mês na Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, né, nós estávamos falando exatamente sobre um artigo, né, que mostra, né, que o recém-nascido, assim que ele sai do útero, assim que ele nasce, né, ele reconhece a voz da mãe separadamente de qualquer outra voz. Então, se tiver 4, 5 pessoas na sala do parto e a mãe falar, o bebê virará os olhos em direção à voz da mãe e não à voz de outras pessoas. Né? E ele virará os olhos à voz de outras pessoas versus onde tem silêncio. Né? Na primeira semana de vida, o nenê, né, reconhece o odor da mãe separadamente de qualquer outro odor apresentado a ele. Né? Então, essa conexão é única. Né? Sim. Então, nós temos que aprender a ouvir o que a mãe tem a dizer. Né? Ela quase sempre está certa. Né? E, como eu já falei, né, eu não acredito na ideia de que a pessoa não está preparada para ouvir, eu vou poupar essa família de um diagnóstico pesado, então nós vamos dizer, volte daqui a 6 meses, volte daqui, e nós vamos empurrar com a barriga um diagnóstico que nós já sabemos que existe, porque nós temos um preconceito em relação àquela pessoa. Né? Então, na verdade, a minha experiência tem sido de que os pais, em geral, quase sempre sabem que algo não está bem, eles podem não ter um diagnóstico, mas eles sabem que algo não está bem, e na maioria das vezes eles procuram um especialista para saber. Eles não querem ser
eles não querem ser protegidos por uma mentira. Eles querem a verdade. A verdade, eles querem saber, é lógico. Né? Eu não quero ser poupada. Exatamente. A maternidade, ela já vem com esse cargo, esse aspecto. Exatamente. Eu não quero ser poupada de nada, eu quero estar por dentro, eu quero fazer parte, eu quero, né, que ser inserida. Exatamente. Então, isso eu acho extremamente covarde de médicos que fazem desse jeito, profissionais que sejam da saúde, que se omitem, né, ou deixa aquela família. Você está vendo que aquela família não está pronta, de fato, para fazer com urgência o que precisa ser feito. E você deixa ela sair do consultório, tipo, mas é leve. Não, vai ficar sem fazer nada mesmo. E você contribuiu para que isso se perpetuasse, né? Isso que tu falasse agora, né, ocorre muito comumente, né? Eu vejo inúmeros, né, famílias e crianças, né, que chegam no meu consultório, né? Doutor, pois é, né? Ele já foi visto por outro profissional, etc, né? E ele tem um quadro leve, né? A criança não fala e não se comunica com ninguém e no consultório passa metade do tempo batendo a cabeça na parede, né? O que tem de leve nisso, né? Então, essa questão, né, de leve, né, é problemática, né? Porque, claro, isso dá um certo alívio para os pais, né? Mas também transmite, de uma certa maneira, uma falta de urgência. Se é leve, quem sabe não precisa tanto. Né? Vai que o tempo melhora. Exatamente. Né? Então nós temos que ser claros, né? Então para isso existe, né, critérios, né? E para isso existe categorias, né? Para nós determinarmos que nível essa criança está, né? Já vou dizer, né, que eu não sou muito fã de níveis, né? Não acho isso muito útil, né? Eu prefiro sempre comparar a criança com ela mesma em termos do seu desenvolvimento do que ela com outros, né? Então eu não sou fã de níveis, né? Por outro lado, né, a gente não pode aceitar, né, que nós fazemos um diagnóstico, né, mais leve ou menos pesado de qualquer situação, né, porque nós achamos que aquela família não está preparada para lidar com a realidade, né? Porque, de novo, né, isso tem um impacto indireto, né, na pressa e na necessidade das intervenções. Exato, né? Quem sabe eu espero, quem sabe não precisa de tanto. Né? Nós temos que ser muito claros em relação a isso. Precisa. A família precisa sair daquela consulta entendendo a real dificuldade, entendendo que é difícil, entendendo que tem muito chão pela frente, né? Não tem como poupar, porque é o sofrimento que a gente vai sentir que vai tirar a gente da inércia. Exato. É esse sofrimento, é essa dor, é esse medo, é essa angústia que vai colocar a gente em ação. Se a família sai dali sem isso no peito, então você não cumpriu o seu papel, tá tudo errado. Se ela saiu com uma sensação de meio que gripe, daqui a pouco passa, não passa, o desenvolvimento não vem com o passar do tempo, não vem com a idade, não vem com a escola. Um desenvolvimento neurotípico sim, mas da criança atípica não. Eu vejo do Arthur, tudo que eu esperei que viesse para ele, nada veio, doutor, nada. Mas tudo que eu ensinei pro meu filho, ele aprendeu. Exatamente. Tudo. Exatamente. Em outro tempo, com mais frequências, mais repetições, mas aprendeu. E se eu tivesse ficado esperando? Eu ia estar lá ainda, esperando. Exatamente. Né? Então, essa dor que a gente sente não tem como nos poupar. Faz parte. Nós somos mãe, temos uma criança atípica e a gente tem que estar em contato mesmo com essa dor, porque é isso que vai movimentar. Porque são muitas mudanças que precisam ser feitas. É a gente repensar a questão financeira, convênio, o que cobre, o que não cobre, a cidade que eu estou, que ajuda que eu tenho, quem que vai trabalhar aqui tanto, tá na hora de, é tão pequenininho, deixa na escola, será que então nós vamos... Assim, as mudanças são muito drásticas. Para isso, é só uma dor muito drástica mesmo que te coloca em movimento. Né? Então, poupar não ajuda em nada mesmo. Em nada. É covardia. E criança pequenininha também, doutor, que o pessoal vai lá com a criança com 1, 2 aninhos e fala, mas é leve. Mas, gente, 1, 2 aninhos, se fosse leve, nem tava aqui, né? Se fosse leve, tava lá brincando. Você ia perceber quando fosse adolescente ou adulto, né? Não, é verdade. Eu acho assim, né, como eu falei, né, as mães são guerreiras. Né? Algumas vezes, né, eu recebi alguns comentários, né, assim,
de pessoas que não compartem com a minha opinião, né, quando eu falo em luto. Não é luto porque o meu filho, a minha filha é um presente que eu ganhei. Pode ser que seja um presente, mas é um presente que certamente não vai corresponder àquelas expectativas que nós tínhamos do filho perfeito, da filha é isso perfeita. Mesmo, é? Né? Então, eu acho que a palavra luto é uma palavra muito adequada. Né? Para mim é a única que mais é a única que consegue traduzir a dor que eu senti, né? Mas não é porque, de perder o filho ou não, o luto pelo aquele ideal mesmo, exatamente, né? A gente tem luto por casamentos que se desfazem, famílias que se desfazem, mudanças de sei lá, trabalho, enfim, são todas essas mudanças muito drásticas e que colocam em sofrimento. E a dor do luto, eu também já coloquei isso e tem gente que fala, mas seu filho tá vivo, mas não compara. Mas não tô comparando, gente. Não é a competição de quem sofre mais, entendeu? Muito obrigada, eu gostaria de perder essa competição. Inclusive, nem quero estar na ponteira, sabe? Mas é uma palavra que se adequa muito a isso. E as mães, a enorme maioria das mães passam muito rápido do luto para a luta, né? Muito rápido, né? Claro que tem situações em que o luto é tão pesado, né? E às vezes a falta de ajuda, né? Às vezes o fato de que tu tá sozinha, né? Faz com que tu entre em processos de depressão muito significativos, né? Mas eu diria que isso é uma exceção. A enorme maioria dos pais e das mães, eles passam desse período de luto para luta muito rápido. Sim. Porque eles entendem claramente, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, ninguém fará pelo meu filho, pela minha filha. Exato. Eu entendo como processos bem distintos, assim, porque o luto eu tive essa dor no meu peito por muito tempo, por mais de ano, assim, um vazio, um buraco, uma angústia. Mas, em separado, eu tinha tudo que eu estava fazendo com meu filho desde lá de trás, chorando e correndo atrás, e chorando e montando brincadeira, e fazendo estimulação. Porque não dá para a criança esperar o nosso processo de cicatrização das nossas expectativas. Não, você é adulto, o adulto da relação ali é você, né? Então você precisa se posicionar como tal. Não dá para, eu tô, né, sofrendo muito. E buscar ajuda, então, psiquiátrica, psicológica, né? Porque é difícil mesmo. Mas, em paralelo a isso, tem que estar acontecendo, assim, de acudir a criança para as necessidades dela, essa urgência, né? A doutora Daniela, hoje, na palestra dela, né, falou algo, ela foi excelente, foi maravilhosa. E uma das coisas que ela colocou, né, é exatamente isso, né, de que uma das primeiras coisas que os profissionais de saúde têm que pensar, né, em termos de plano, né, é ter um olhar carinhoso, né, em relação àquela família, né, e já começar a trabalhar nas necessidades de intervenções para proteger esses pais, né, porque se nós não conseguirmos funcionar, nós não vamos poder ajudar os nossos filhos. Sim. Então nós precisamos, né, ter esse suporte. Alguns de nós precisam de mais suporte do que outros, mas todos nós, em algum momento, vamos precisar pelo menos de um olhar de entendimento, né? E outros vão precisar de intervenções terapêuticas, né, psicólogos, psiquiatras e tal, né? Nós temos que entender, né, que se nós não estivermos ali ou não formos capazes, né, o impacto que isso terá no nosso filho, na nossa filha é enorme. Então, quando nós nos protegemos, quando nós trabalhamos na nossa capacidade, né, emocional para lidar com as situações, nós estamos também beneficiando essa criança, né? Porque nós não somos de ferro, né? Sim. E vai chegar um momento em que nós não vamos conseguir, né? Sim. Então é muito importante esse entendimento, né? Que o transtorno do espectro do autismo, né? Ele não é o transtorno do indivíduo, né? Ele é o transtorno da família, né? A família como um todo vai mudar naquele dia, né? Então nós temos que entender que essa família precisa também, né, de um olhar, de um entendimento, né? Né? E não é um sinal de fraqueza, né? Às vezes os pais dizem assim, não, doutor, não se preocupe, eu aguento, né? Mas não é a questão de eu aguento, a questão é que, por mais forte que nós sejamos, né, nós podemos aguentar por semanas, meses, anos, em algum momento nós vamos quebrar,
né? Se nós quebrarmos, quem vai estar ali para dar o suporte que o nosso filho, a nossa filha precisa, né? Então nós precisamos nos cuidar para que nós possamos cuidar da melhor maneira possível das crianças que nós temos. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelo bate-papo. É uma honra ter você aqui, é uma honra te conhecer pessoalmente. É uma referência, acompanho há muito tempo, sou fã de carteirinha, como muitos aqui. Aí a gente vê que tá dando certo na vida, minha gente, o quê? Quando o doutor Gadia tá aqui na mesa. Até o meu Pix encheu na minha conta. Eu tô até com cara de mais, assim, glamurosa, entendeu? Muito obrigada, viu, doutor? Não, imagina, é um prazer, né? E parabéns, né, pelo teu pod, né, teu podcast, que é fantástico, né? Obrigada. Né? E parabéns, né, por tudo que tu tem feito pela comunidade, né? Eu acho que uma das coisas que me deixa mais que me dá uma sensação de humildade e ao mesmo tempo uma sensação de estou tentando achar a palavra em português, uma sensação de enorme admiração, né, é o fato de o número de famílias e de mães, né, que apesar de tudo que elas têm que lidar, elas ainda têm uma visão de ajudar os outros. Sim. Né? Isso eu acho que é algo muito específico da comunidade autista. Existem outros transtornos, né, tão severos ou muito mais severos, né, que por diversas razões nós não necessariamente vemos, né, essa comunidade, né, e essa necessidade que as pessoas têm de dizer: eu preciso transmitir o que eu aprendi, porque não sou só eu e o meu filho e a minha filha. Exato. Eu quero transmitir isso para que outros possam ter um caminho talvez menos sofrido. Isso, perfeito. Né? Ou que possam, né, aprender com o que eu fiz, né, o que funcionou, o que não funcionou. Né? Então, isso me dá... Eu tenho grande admiração, né, por ti e por outras mães, né, que estão... Né, tu podia estar na praia, tu podia estar dormindo, né? Podia. Mas tu eu podia estar em casa com meu filho. Exatamente. Eu sou a T do meu filho. Exatamente, né? Mas tu estás aqui, né, por essa sensação, né, de que eu preciso transmitir para os outros, né, o que, né, porque quando nós fazemos isso, né, nós realmente estamos dando um presente para as outras famílias, né, que é o presente, né, da minha experiência, isso. Né, porque é super importante, claro, né, todos nós temos uma história a seguir, né, mas eu sempre digo, né, que nós não precisamos reinventar a roda, né? Então, né, a nossa família que recebeu um diagnóstico recente e tal, né, nós não precisamos necessariamente passar por toda aquela história de coisas que deram certo, de que deram errada, de coisas que eu fiz porque eu estava tão desesperada que eu acreditei em milagres, etc. Então, a possibilidade de ter, né, uma outra pessoa que passou por isso, está passando por isso, e que nos transmite, né, informações de qualidade e, ao mesmo tempo, nos transmite né, uma sensação de tranquilidade, uma sensação, né, de entendimento, isso é absolutamente fantástico. Então, eu quero te dar os parabéns. Obrigada, né, pelo trabalho que tu faz. Né? Obrigada. Acho que tu exemplifica muito bem, né, essas mulheres brasileiras, né, que estão fazendo coisas maravilhosas, né, dentro da comunidade do autismo, né, e é um prazer estar aqui contigo. Obrigada, essas mães são uma potência, me inspiram demais, e a mudança que eu quero para o meu filho só vai acontecer no coletivo. Exatamente. Não adianta eu conseguir tudo de melhor para ele, né? Exatamente. Então é isso, pessoal, muito obrigada por estar aqui nos assistindo. Se não se inscreveu no canal, já se inscreve aí, participa aqui com a gente, até para não perder todos os episódios que estão por vir, tá bom? Isso, perfeito, doutor. Obedeçam. Poxa, o doutor Gadia, não é mesmo? Olha Não precisa só, falar mais nada. Doutor Gadia, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.